Terceiro bimestre, quinta aula. Elementos de um circuito elétrico. Se alguém lhe perguntasse o que um rádio, um liquidificador, um computador e uma lâmpada têm em comum, provavelmente você responderia que todos eles precisam de energia elétrica para funcionar. Vimos que, para que exista corrente elétrica, isto é, para os portadores de carga se movimentarem de maneira ordenada, é preciso haver uma diferença de potencial entre as duas extremidades de um fio condutor. Na maioria dos casos, essa diferença de potencial é mantida por um gerador ou fonte de tensão. Assim, chamamos de circuito elétrico o conjunto de componentes conectados por condutores a uma fonte de tensão e por onde pode passar uma corrente elétrica. Em geral, um circuito elétrico é constituído por uma ou mais fontes de tensão, que pode ser uma pilha, fios condutores e outros componentes, que chamaremos de elementos resistivos, como uma lâmpada, por exemplo. Gerador. O gerador elétrico é basicamente um componente capaz de alimentar com energia elétrica determinado circuito. Entre dois pontos desse circuito, o gerador mantém a diferença de potencial que propicia o movimento ordenado dos portadores de carga. Costuma-se representar um gerador com dois traços paralelos de comprimentos diferentes, sendo que, em geral, o traço maior indica o ponto de maior potencial e o menor, o ponto de menor potencial. Cada gerador é acompanhado de um valor que mostra a diferença de potencial que mantém entre os pontos de contato, por exemplo, 12 volts. Resistor. Chamaremos de resistor o dispositivo utilizado nos circuitos que possui a função de controle da corrente elétrica por meio do aumento da resistência imposta à passagem dos portadores de carga em um fio condutor. A resistência do material depende de suas propriedades físicas e de sua geometria. Quando uma corrente elétrica percorre um circuito e, principalmente, um resistor, parte de sua energia é convertida em calor. Esse fenômeno, como vimos, recebe o nome de efeito Joule. Em aparelhos como chuveiros, secadores, aquecedores, por exemplo, nos quais a intenção é produzir calor, os resistores são colocados com a intenção de aumentar o efeito Joule. Na eletrônica são utilizados vários resistores, entre os quais destacamos resistor de carvão, composto de um bastão de grafite revestido de uma camada isolante de cerâmica com dois terminais metálicos. Resistor de fio, composto de um fio metálico enrolado sobre um suporte cilíndrico isolante. O resistor de fio é utilizado para controlar correntes elétricas de alta intensidade e o resistor de carvão para correntes elétricas de baixa intensidade. Em geral, representamos um resistor por meio de um dos esquemas da figura 2. Como já foi apresentado, as dimensões de um resistor e a natureza do material que o constituem influem na sua resistência. Isso para ficarmos somente nas características intrínsecas do resistor, pois a temperatura, por exemplo, também influi no valor final da resistência.
Temos a figura que indica um circuito elétrico, temos uma figura que representa um gerador, temos a figura que indica as listras coloridas no corpo dos resistores, as quais constituem um código que indica a sua resistência elétrica. E a última figura, a representação de resistores. Uma relação matemática para a resistência R, que leva em conta essas propriedades físicas dos resistores, pode ser expressa por R igual a ρ, que multiplica L sobre S. Em que L é o comprimento do resistor, S, a área de sua seção transversal, e temos a resistividade do material. Vamos chamar de P. No sistema internacional, a unidade de resistência elétrica é o ohm, símbolo ohm. A resistividade elétrica, P, de um material é inversa da condutividade, tal que é 1 sobre P, e varia com a temperatura. Assim, materiais bons condutores de corrente elétrica possuem alto nível de condutividade e baixa resistividade, como é o caso da prata e do cobre. Observe a seguir os valores aproximados de resistividades de alguns materiais, estabelecidos a temperatura de 20 graus Celsius. Tabela indica a resistividade elétrica de vários materiais: prata, cobre, alumínio, platina, ferro e assim vai. Lei de Ohm. Os resistores oferecem certa dificuldade à passagem da corrente elétrica, que denominamos resistência elétrica R do condutor. O cientista alemão Georg Simon Ohm, 1789-1854, por meio de vários experimentos, determinou uma relação de dependência entre a corrente elétrica que percorre um condutor e a tensão a qual é submetido. Segundo essa relação, em alguns condutores mantidos a temperatura constantes, a diferença de potencial U e a intensidade de corrente I são diretamente proporcionais. De fato, para uma mesma diferença de potencial, o aumento da resistência elétrica em um circuito provoca a queda da intensidade da corrente elétrica que o percorre, visto que os portadores de carga terão maior dificuldade de se locomover e vão se apresentar em menor número. Essa relação é conhecida como lei de Ohm. Então, a diferença de potencial U é igual a resistência I vezes a resistência R vezes a corrente I. U é igual a R vezes I. Outra forma de descrever essa relação é dizer que a razão entre a diferença de potencial U e a correspondente intensidade de corrente I de um circuito resulta em uma constante de proporcionalidade e representa a sua resistência elétrica R. Os resistores que obedecem a essa relação são chamados de resistores ôhmicos. Curva característica de um resistor. Chamamos de curva característica de um resistor o gráfico da diferença de potencial U em função da corrente elétrica I. Para os resistores ôhmicos, esse gráfico é uma função linear,
que mostra a proporcionalidade entre as duas grandezas. Para os resistores não ohmicos, o gráfico é uma curva. Curto-circuito. Caracteriza-se um curto-circuito quando, em um circuito elétrico, a corrente elétrica percorre um fio condutor, cuja resistência é praticamente desprezível, sem passar por nenhum outro dispositivo elétrico resistivo. Isso acontece, por exemplo, quando os polos de uma pilha são ligados por um fio. Nesse caso, após alguns segundos, verifica-se que a pilha começa a esquentar. Durante um curto-circuito, a resistência elétrica do trecho atravessado pela corrente elétrica é desprezível. Sendo a resistência R praticamente zero, os valores da corrente elétrica I são muito altos, o que caracteriza a corrente de curto-circuito ICC. Os nós e os ramos de um circuito elétrico. Para o desenvolvimento dos estudos sobre os circuitos elétricos, utilizaremos termos que indicam algumas estruturas que fazem parte do circuito, os nós e os ramos. Vejamos, por exemplo, o circuito representado na figura ao lado. Nó é qualquer ponto do circuito onde ocorre a interseção de 3 ou mais fios condutores, em que as correntes se dividem ou se juntam. Por exemplo, considerando o circuito representado na imagem ao lado, são os pontos B e E. Ramo é qualquer trecho do circuito que liga dois nós consecutivos. Por exemplo, no circuito ao lado, são os trechos BE, BCDE e EFAB. Pense além. Rede de alta tensão provoca morte de aves no Pantanal. Dezenas de aves, como tuiuius e anhumas, são eletrocutadas ao buscar alimentos nas lagoas do Pantanal em Cáceres. Os pássaros de grande porte tocam na rede de alta tensão, nesse caso de 34.500 volts. Essa tragédia vem ocorrendo num trecho da estrada vicinal que liga a BR-070, próximo ao posto do Grupo Especial de Fronteira, que vai até a Fazenda Uberaba, na divisa com a República da Bolívia. Essa denúncia reforça a argumentação dos ecologistas que afirmam que a distância entre os fios da rede elétrica de alta tensão é inferior à distância entre as pontas das asas de algumas aves no momento do voo. Com base nos conhecimentos sobre os fenômenos elétricos e suas consequências, é possível dizer que a argumentação dos ecologistas tem fundamento? Justifique. Qual a função do fio terra? Na construção civil, algumas instalações inadequadas têm gerado acidentes, alguns fatais, em virtude de descargas elétricas. Nessas instalações elétricas, 3 fios têm funções distintas: o terra, o neutro e o da fase. A corrente elétrica que chega a nossos lares, proveniente das usinas geradoras, é do tipo alternada. Na tomada de 110 ou 120 volts, temos 2 terminais onde são conectados 2 fios, um fase e outro neutro. Na tomada de 220 volts, temos 2 fios fase. Algumas tomadas apresentam ainda um terceiro ponto, o fio terra.
Uma das extremidades do fio terra deve ser ligada ao solo por um eletrodo, em geral, uma barra de cobre. A outra extremidade poderá ser ligada às estruturas metálicas dos aparelhos elétricos. Assim, o potencial elétrico para esses aparelhos será nulo, evitando-se a possibilidade de uma descarga elétrica. Os outros dois fios de fase neutra, por estarem ligados à rede elétrica, recebem a energia dela. O fio neutro faz contraposição com o fio de fase, no sentido de sempre manter uma diferença de potencial elétrico. A instalação do fio terra é importante, pois o fio neutro, que está ligado ao eletrodo de aterramento do transformador geral da companhia de distribuição de energia elétrica, pode ficar sujo com carga elétrica, devido às fugas apresentadas pelos equipamentos elétricos presentes em um circuito. Para entender melhor, vamos considerar um exemplo no qual o fio neutro vem da rua com potencial zero, mas por causa de algum equipamento elétrico cujo contato foi mal feito, esse fio passou a ter um potencial ligeiramente maior, digamos, 4 volts. Se o fio neutro for comparado com o fio fase, percebemos que a diferença de potencial entre eles diminuiu, nesse caso 4 volts. No entanto, como a maioria dos equipamentos elétricos normalmente possui uma tolerância alta, essa diferença de potencial não afetará seu funcionamento. A colocação do fio terra em um circuito garante a limpeza do fio neutro, mas só faz sentido quando estamos operando com equipamentos elétricos que serão interligados e quando não pode haver diferença de potencial entre eles. Para aparelhos como ferro elétrico, lâmpada ou televisão, o uso do fio terra não faz sentido, já que eles não precisam de uma referência de voltagem, pois a tolerância desses equipamentos permite a eles operar corretamente, mesmo quando existe uma pequena diferença de potencial no circuito. Assim, na maioria das instalações elétricas residenciais, há os fios fase neutra, já que se supõe que não serão utilizados equipamentos elétricos que necessitem de aterramento. Portanto, as funções do fio terra e do neutro são distintas e as normas para a instalação deles também. Solicite à distribuidora de energia elétrica de sua cidade um manual sobre instalações elétricas residenciais para obter mais detalhes sobre elas. Geralmente, a distribuição desses manuais é gratuita. Responda: qual a diferença entre corrente contínua e corrente alternada? Que vantagens existem entre um e outro tipo? 2. Que relação existe entre o fio terra e um para-raios? Exercícios resolvidos. Exercício de número 3. Um condutor de cobre possui 4 metros de comprimento e 8 milímetros quadrados de área de seção transversal, sendo a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm por ohm vezes metro, determine a resistência do condutor. Vamos resolver logo a resistência do condutor? São dados o comprimento 4 metros, a seção transversal 8 milímetros quadrados, que transformando para metro é igual a 8 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. E a resistência do condutor é dado por O L sobre S. Temos
R igual a o ρ é 1,7 vezes 10 a menos 8, o comprimento é 4 e a seção transversal 8 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa conta matemática, encontramos a resistência elétrica do condutor. É igual a 8,5 vezes 10 a menos 3 ohms. Item B. A DDP nos terminais do fio condutor quando é percorrido pela corrente elétrica I igual a 20 amperes. Vamos resolver o item B. Como U é igual a R vezes I, temos U é igual a R, que já calculamos no item anterior, 8,5 vezes 10 a menos 3, e a corrente elétrica é 20. Multiplicando os fatores, encontramos a DDP, é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 1 volt. Exercício de número 4. Os terminais de um resistor ôhmico possuem DDP, que é o U, variando segundo o gráfico representado abaixo. Determine. Item A. A resistência elétrica do resistor. Vamos resolver logo o item A? Sendo U igual a R vezes I, podemos extrair do gráfico os valores de U e I para calcular R. Por exemplo, para I igual a 0,20 amperes, temos U igual a 4 volts. A DDP-U é igual a R vezes I. Substituindo letras por números, temos o U é 4. Aliás, R, que é a resistência que vamos calcular, vezes o I, que vale 0,20, e o U vale 4. Fazendo essa conta, encontramos R igual a 4 dividido por 0,20. R igual a 20 ohms. Item B. A intensidade da corrente elétrica, sabendo que a DDP nos terminais desse resistor é de 120 volts. Vamos resolver o item B. Para DDP igual a 120 volts, temos a seguinte intensidade de corrente. O U é igual a 120, a resistência é igual a 20 ohms vezes I. I é igual a 120 dividido por 20. I é igual a 6 amperes. Item C. A DDP a qual esse resistor deve ser submetido, de modo que seja percorrido por uma corrente elétrica de 8 amperes. Vamos resolver o item C. Para I igual a 8 amperes, temos a seguinte tensão ou diferença de potencial. O U é igual a R vezes I. O U é igual a 20 vezes 8, que é igual a U é igual a 160 volts. Exercício de número 5. Calcule o comprimento de um fio de alumínio cujo diâmetro é 4 centímetros e a resistividade elétrica é de 10 ohms. Dados ρ do alumínio é igual a 2,6 vezes 10 a menos 6 ohms, metro, e π igual a 3,14. Resolução. Para o fio cilindro, temos o diâmetro e o raio dados por, olhem só, diâmetro é igual a 4, transformando para metro fica 4 vezes 10 a menos 2 metros. O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, 4 vezes 10 a menos 2 dividido por 2, encontramos o raio é igual a 2 vezes 10 a menos 2 metro. Cálculo da seção transversal. S igual a π vezes R ao quadrado. S igual a π é 3,14 e o R é 2,10 a menos 2. Ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Fazendo essa multiplicação, encontramos a área da seção transversal. 12,56 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Aí passamos para o cálculo
do comprimento do fio de alumínio. A resistência é ρL sobre S. Substituindo letras por número, temos a resistência é 10, o ρ é 2,6 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento que nós vamos calcular, dividido pela seção transversal que já calculamos, 12,56 vezes 10 a menos 4. Fazendo essa conta, operação matemática, encontramos o comprimento do fio de alumínio. É aproximadamente igual a 4,6 quilômetros.